A paz do Senhor, povo de Deus, é povo que Deus ama, né? Que tem o temor e o amor por Deus. De volta, né, ao nosso canal, um novo vídeo. Vamos tentar gravar agora um novo vídeo. E você vai ouvir uma mensagem que talvez você nunca ouviu falar. Jeová, um Deus que não ama o pecador e detesta o pecado. Muitas vezes você tem ouvido, né, muita gente boa aí do Evangelho falar que Deus ama o pecador, mas não gosta do pecado. A Bíblia em lugar nenhum diz que Deus, né, ama o pecador. Muita gente se confunde, né, com a passagem que vamos ler, a qual está, né, em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou, está no passado, né? Ele até a morte de Jesus, né? Deus amou o pecador. Mas depois da morte do pecador, se você acompanhar comigo, né, 20 versículos depois, né, em João 3,36, vem lá dizendo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, uma coisa é clara, né? Não adianta, né, ir para um discurso fácil dizendo que o pecador é querido, né? Você não se arrependeu hoje, Deus lhe deu a oportunidade, que Deus te ama, você possa se arrepender depois. Deus não ama pecador. Deus não ouve, vamos ver aqui, que Deus não ouve o pecador, né? A remissão, Deus ama o redimido. Nós não somos mais pecadores. São pecadores arrependidos? Não, nós não somos pecadores. Nós somos redimidos, nós somos igrejas. Nós somos igrejas. É tanto que agora até o decreto para fechar as igrejas, né? A igreja ninguém fecha, né? Nada vai subsistir, nada vai advir sobre a igreja de Jesus Cristo, né? Nem as trevas, nem as potestades, nem o inferno prevalecerão sobre ela, né? O que a palavra diz. Porque a igreja é viva e eficaz. A igreja somos nós, né? Pode até fechar as casas de adoração, né? Os templos, digamos assim. Mas a igreja caminha, ela é viva. Ela foi fundada na rocha, que é Jesus Cristo. Amém. Aleluia, né? Glória a Deus por isso. Então, não adianta querer dizer que aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. A ira permanece, a ira de Deus, para aquele que não recebeu o sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Você quer aceitar Jesus? Não, está errado. Esse convite está errado. Você quer aceitar Jesus? Como se você estivesse matando Jesus novamente. Você quer aceitar Jesus? Não. Você aceita o sacrifício que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Você aceita esse sacrifício. Então venha a Jesus. Você é que deve se arrepender e vir. Não Jesus mais uma vez, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Pai. Ele Deus, né? Ele se fez homem e habitou entre nós, fez carne, lá em João fala, né? Então, vamos acabar com esse discurso fácil de querer agradar, né, aquele que visita as igrejas, aqueles que estão ao nosso redor. Deus não ama pecador. Deus abomina o pecado. Vamos ler agora a palavra de Deus, onde você pode estar acompanhando comigo. Lemos João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
né, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E João, 20 versículos depois, aquele que crê no João 3:36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Porque todos pecaram e destituídos, separados estão da glória de Deus. Romanos 3:23, né? Estávamos distanciados de Deus, né? Então fomos justificados, né, gratuitamente pela graça, né, pela redenção que só há, né, em uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, né? E vamos ler Romanos, vamos fazer tentar fazer um vídeo mais curto para que você não se canse. Nessa quarentena você possa, né, estar assim, curtindo o canal, né, Pastor Aguinaldo, né, dá o seu like, compartilha com essas pessoas que estão a todo instante recebendo, né, informações, erradas, né, algumas certas, mas até as certas às vezes nos deixa um tanto quanto, né, preocupados em sabermos se é certo, se é errado, aquela loucura total, não é isso? A palavra de Deus, onde você encontra o refrigério para a sua alma, não é isso? Não estejais ansiosos, né? Então vamos ler aqui Romanos 8:13, porque se viverdes segundo a carne, olha que a Bíblia diz, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Isso está falando de morte eterna. Vivereis, morrereis eternamente, morte eternamente, morrereis e vivereis eternamente. Ainda em Romanos 8, de 1 a 2, Romanos 8, de 1 a 2, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando eu digo que nós não somos mais pecadores, somos igreja, não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz, né? Romanos 8, capítulo 8, versículo 1 e 2. Então, você que aceitou, né, o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, você se livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus, né? Não existe promessa e recompensa melhor que essa. E lá em Salmos, né? Salmos 5, no versículo 4, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Né? Ele não tem prazer na iniquidade, no pecado. E nem com ele vai habitar o mal. O pecado é o mal. Então, temos que escolher em fazer o bem ou praticar o pecado. Para daí sabermos se somos ou não, né, de Deus. Se vamos viver eternamente com Ele ou termos uma morte eterna, né, onde vamos viver eternamente sofrendo com o diabo e seus anjos. Eu poderia, como eu falei no início, partir para um discurso fácil, onde estaria agradando a todos, né? Mas talvez você nunca tenha ouvido falar. Deus, repetindo, não ama pecadores. Deus não ama o pecado. Ele não ama nem o pecador e ele abomina o pecado. Você não vai encontrar lugar nenhum na Bíblia dizendo que Deus ama o pecador. Muito pelo contrário, dizendo que Deus abomina o pecador. Vamos para a leitura. Salmos no capítulo 92, versículo 15. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Né? Ele é reto, a retidão está nele, coisa que o pecador, né, não tem. Retidão e justiça. Então, nele não há embaraço, as coisas dele são retas. E as coisas deles não são injustas, são justas. Deus é justo, nele há justiça. Em Romanos 9,14, que diremos, pois?
que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma, né? A Bíblia relata de maneira nenhuma a injustiça de Deus. Então, vamos correr para a gente ler quantos mais versículos melhor para embasar aquilo que eu estou falando, né? Para ser taxado de, né, de maluco, de louco, né? De radical, né? Então temos que respaldar aquilo que estamos falando. Isaías 1:6: desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas, podres não espremidas, nem ligadas nem amolecidas com óleo. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça, como carga pesada são demais para as minhas forças, né? O pecador, né, nesta hora, ele se abrindo e dizendo o que realmente ele é, né? Que da cabeça, da planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, né? Senão feridas e inchaços. Esse é o ser humano sem Jesus, né? Diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus Supremo. Então, em Salmos 38, do versículo 4 ao 7, temos lá: as minhas chagas cheiram mal e estão corruptas, por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque as minhas ilhargas estão cheias de ardor, e não há coisa sã na minha carne, né? Então, é a continuação, né, do desnudar, né, do pecador. Tá nu perante o Criador, né? E Deus vê o homem não como nós vemos, né? Graças a Deus por isso, né? Ele vê o homem desde o seu interior até as suas obras, né? E tá falando, né, que a carne cheia de ardor, né? E não há coisa sã na carne dele. Em Tito, né, 1, versículo 15, está dizendo lá: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os que são contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Até o entendimento que ele pensa, né, que tem, e consciência, né, são coisas horrendas, estão contaminadas perante Deus. Em 2 Coríntios 7:1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Lá em 1 João 1:6, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha aí, tá vendo? Né? Se dissermos que temos comunhão com Deus, com Jesus, mas andarmos em trevas, praticando mal, mentindo, né? Mentimos, né? Porque não praticamos a verdade, porque nós não estamos com Ele, não temos nada, né? Eu repeti a referência, 1 João 1, versículo 6, que acabamos de ler. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus não está com quem pratica, né? Quem anda em trevas e pratica o mal. Isaías 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha aí, né? E os vossos pecados, ele encobre o seu rosto de vós, né? Para que não vos ouça. Deus não ouve, olha aí, né? Deus não ouve pecador. Ele não ouve os pecados, as transgressões, né? As práticas, né, abomináveis, chega a encobrir o indivíduo de Deus, a fim de que Deus não vos ouça.
Por que? Você pode me perguntar, por que, pastor? Para que você não seja destruído, né? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, motivo pelo qual nós não somos, né, destruídos. Então, as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Lá em Isaías 65 diz que a ira de Deus, ela está nos quatro cantos da terra. E Deus se ira todo o dia. Quem pensa, né, que Deus é amor, que Deus ama, né, esquece que ele diz na palavra: eu sou o Deus que mata. Eu sou o Deus que mata. Ele não é Deus para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tudo que ele disse na palavra dele vai cumprir, né? Vamos correr para lermos a maior quantidade para que você possa, né, dizer assim, fechei ou não fechei, né? Mas você está com todas as referências dizendo aqui, né? Deus não ouve, né? Não ouve pecador. Isaías 13, 11, capítulo 13, versículo 11, de lá: e visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Será que esse versículo fala de alguma coisa que está acontecendo, né, parecido, né? Tem soberbo, a iniquidade, a maldade, né, a violência, arrogantes, atrevidos, né? E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Está lá em Isaías 13, versículo 11. Eu nem vou falar, né, da Covid-19, né? O teor dessa gravação, desse vídeo não foi essa. O teor é só para dizer que Jeová, Deus que não ama o pecador, né, e nem tampouco o pecado, ele detesta o pecado. Essa seria um outro momento, estarei, né, gravando sobre o Covid-19, né, onde vamos falar, né, muita coisa tem para se falar, né, sobre isso, e muita mentira, né, muita coisa que está aí nos WhatsApps da vida que não corresponde à verdade, né, que está longe, né. Então, para fechar esse versículo, né, e abatereis os soberbos, né, e os tiranos. Quantos soberbos tem na terra, e tiranos, né? E estão todos com medo de morrer, né, com essa pandemia, né? E pensaram que ia prejudicar a igreja está mais unida. Olha eu aqui, né, na palavra de Deus, gravando para você, que você certamente irá curtir. Aí Jeremias 5, 25 diz lá, 25, 26. Jeremias 5, 25, 26. As vossas iniquidades desviam estas coisas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Olha aí, né? Dizendo que Deus desvia as coisas, né, que iam acontecer na tua vida, boas, e os vossos pecados apartam de vós o bem. Se aparta de vós o bem, só vai vir para você, que é pecador, o mal, né? Eu não quero que você fique com raiva de mim, não. Eu quero que você examinai as escrituras e cuidai ter nelas a vida eterna, porque delas de mim testificam. Eu estou falando aqui o que está na palavra de Deus, estou dando uma referência, estou fazendo questão até de repeti-las, para que você possa examinar depois, né? Para você parar com isso, que Deus ama pecador. Deus não ama pecador coisa alguma, porque os ímpios se acham entre o meu povo, andam espiando como quem arma laços, põe armadilha com que prendem os homens, né? Quantas armadilhas esses programas de televisão, né? Pornografias na internet vêm sendo produzidas, geradas, né? E para que pacote combos, né, de prostituição, de coisas violentas, para que a juventude, as crianças sejam afetadas por isso. Chegou a hora de Deus dar um basta nessas coisas. São os princípios das dores, né? Então, quem está pensando que é a grande tribulação,
Está errado, né? Está errado, né? Grande tribulação, coisa alguma. Só o princípio das dores, é o início, né? Muita coisa ainda virá. Então você que está com medo, né? Aceite Jesus Cristo. Você que se desviou, volte para os caminhos dele, que só está iniciando, né? É o início do princípio das dores, tá bom? E que você tenha a oportunidade de se arrepender, né, dos seus caminhos maus, né? E que Deus possa, né? Ainda a porta da graça esteja aberta para que você possa ser recebido por Ele. Essa é a nossa oração, né? Essa é a nossa oração. Em Juízes 16, 21, né? Eu vou pular aqui, dar um salto. Vamos lá para 1 João 2. 1 João, no capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo. Olha o conselho, né? 1 João 2, 15 e 16. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você ama o mundo, né, as festas, o carnaval não posso ir, né, aceitar o sacrifício que Jesus fez na cruz por conta do carnaval. São João, tá vindo aí, eu tenho isso, eu tenho aquilo, como é que eu faço agora? Se eu tenho um bar, se eu tenho uma empresa que fabrica coisas pornográficas, né? Aí, ao conselho, não ameis o mundo, nem no que o mundo há. Nosso lugar não é aqui. Jesus falou, eis que vou preparar-vos lugar, né? E aonde eu estiver, vós estarás também. Aleluia, né? Glória a Deus, que nossa terra é a prometida por Jesus. É onde Ele foi preparar lugar, não é aqui, né? Que você possa entender, né, que Ele quer te resgatar. Ele não quer que você se perca. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo, né? Então, o pecado da carne, o que tem no mundo, o que os seus olhos veem e desejam, a soberba não é de Deus, né? Mas do mundo. Está registrado em João, repetir, 1 João 2, versículo 15 e versículo 16. Vamos para Tiago. Olha quanta referência já li, viu? E não vamos terminar aqui, porque senão passaríamos aqui 30 horas e não daríamos. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Né? Você que gosta de um tapinha no ombro, né, de dar e receber, procure fazer a vontade de Deus e a sua justiça, né? Porque os amigos do mundo constituem-se inimigos de Deus. Então, mude o seu comportamento se você quiser ir aos céus e morar nos céus. Lucas 16, 13. Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon, a Deus e a riqueza, a Deus e o pecado, a Deus e a prostituição, né? Você tem que se decidir quem você ama mais, quem você quer, né? Lá em 1 Tessalonicenses 5,5, porque todos vós sois filhos da luz e os filhos e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Olha aí, né? Dizendo que nós não somos filhos das trevas, mas somos filhos da luz, né? Filhos, né, aceitados, né, pela remissão dos pecados por Deus, né? E somos cordeiros, né, com Cristo, da herança do Pai, Deus, né, através da cruz, né? Depois da cruz nos tornamos, né, cordeiro de Deus, e Jesus nos prometeu que aonde Ele estivesse estaríamos nós, né? E assim, não fale mais,
né? Porque por pouco, né, Deus destruiu o mundo na época de Noé. Você pode ver lá, está lá em 1 Reis, né, nos livros de Reis, em Crônicas, que Deus destruiu, né, o mundo na época de Noé por conta da violência daqueles dias. Imagine, viu? Compare a violência de lá a que nós estamos hoje, né? Por causa da violência, não teve outro motivo, por causa da violência. Então, cuidado. Deus é justiça, Jesus é amor, o Espírito Santo consolador. Não se deixe enganar, não se deixe enganar. Leia a palavra de Deus, né? Ore, jejue, procure jejuar, procurando a santificação, porque sem ela ninguém verá a Deus, assim diz a Bíblia, né? E aqui, estou terminando em Jeremias, no capítulo 23, versículo 24, olha o que diz aqui, viu? Se você pecar, Deus fica sabendo, né? Lá em Isaías 11, 2, fala do Espírito de Deus e das suas emanações, né? Então nada pode escapar da visão de Deus, aos olhos de Deus, porque o Espírito de Deus e as emanações de Deus estão na terra, são os olhos de Deus na terra, né? Nada que você pode fazer, pensar, né, ou falar está escondido de Deus. Olha o que diz lá, ó. Jeremias 23, 24. Esconder-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor, né? Poderia alguém, né, se esconder dele? A Bíblia diz que ele, né, nenhum dos seus pensamentos, né, lá em Jó 42, versículo 2, pode ser frustrado. Tudo que ele pensou, tudo que ele projetou, ele vai fazer. Então queira você, meu irmão, minha irmã, querido amigo ouvinte da palavra de Deus, se arrepender, se converter dos seus caminhos maus, né? Deixar a ganância, a ansiedade, né? Por que estáis ansiosos? Né? Jesus perguntava, né? Não estejais ansiosos por coisa alguma. Então, se tiver alguém morrer por coronavírus, vai morrer. Vai morrer. Viu? Se isso é um consolo, eu vou te dar. Eu estou aqui com um discurso, né, terrível, mas verdadeiro. Ninguém pode combater a verdade, né? A verdade só se combate com a verdade. Com a mentira, não. Então, resumindo, Deus não ama você, pecador. Deus quer que você se arrependa dos seus caminhos maus, né? E venha, né, pedir a Jesus que o aceite, né, como redimido dele, para que você possa morar nos céus. Que a graça de Deus, a união e as consolações do Divino Espírito Santo esteja com você, esteja comigo, esteja conosco neste momento, né? E nessa hora em que vivemos, né, uma tribulação na terra. A ira de Deus está nos 4 cantos da terra. Veja bem o que está acontecendo. Não precisa nem ir a fundo para você entender. A mensagem é essa de Deus hoje para a tua vida. Se você gostou da mensagem ou não gostou, achou dura, dá um like, né? Dá um like, espero que você tenha gostado. E compartilhe para ajudar alguém que nesta noite precisa ouvir isto. Que Deus assim te abençoe e te proteja. Glória a Deus. Aleluia.